Um bom dia a todos os inscritos aqui do canal. Agradeço de coração a presença de vocês aqui e a ajuda que vocês dão aí em assistirem o vídeo do canal. Então, hoje eu vou falar com vocês um assunto de suma importância, fato histórico, né, ocorrido, né? Então, nós estamos vivenciando a história. Eu considero esse ocorrido um dos pontos altos na geopolítica internacional. É o fato de que o Brasil e China desdolarizados dão pontapé inicial para o fim do dólar. A notícia e o assunto do vídeo é: Brasil e China deram mais um passo decisivo para aprofundar sua cooperação comercial e para excluir uma possível influência americana nos negócios entre os dois países. A partir de agora, o Brasil e China irão fazer suas relações comerciais entre as suas próprias moedas, afastando, deixando de lado o dólar. A imprensa não deu a visibilidade do que significa isso. A importância desta medida é de uma dimensão global gigantesca. Isso tem um cunho histórico decisivo. Isso é uma punhalada na economia americana, no dólar, que é sem tamanho. Então, assim, é muito importante. Deveríamos refletir muito sobre isso aí. Hoje, o Brasil tem como seu principal parceiro a China. A China é o maior comprador de produtos brasileiro. Hoje, a China é o maior exportador de produtos industrializados para o Brasil. Então, a relação entre eles é muito grande e o valor envolvido aproxima-se dos 200 bilhões de dólares. Um superávit primário que ultrapassa os 35 bilhões de dólares em favor do Brasil. Então, a economia que o Brasil vai ter de ter essa relação comercial com a China direta, usando-se a moeda chinesa e a brasileira, sem precisar passar pelo dólar, deixar de pagar pedágio para os americanos no uso do sistema SWIFT, sem precisar de você ter reservas em dólar. Isso é de uma importância, impulso econômico gigantesco. Vai proporcionar o incremento das nossas relações comerciais com a China sem proporções na história. Então é isso que eu vou conversar com vocês no vídeo de hoje. Mas antes de iniciar, vou pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, que é para você não perder nada aqui do canal. Bom, pessoal, o fato é que na manhã da quarta-feira passada, né, dia 29 de março, China e Brasil anunciaram a criação de uma Câmara de Compensação, né, uma instituição bancária que permite o fechamento de negócios, né, e a concessões de empréstimo entre as duas nações sem a necessidade de passar pelo dólar. Nesse acordo, né, o Brasil e China irão fazer suas relações, tomar dinheiro emprestado um do outro, sem ter que usar o dólar para viabilizar a transação internacional. Ou seja, vai ser uma operação realizada diretamente pelos sistemas bancários brasileiro e chinês. Isso é revolucionário, isso é história viva, isso é um fato fantástico em direção do Brasil no caminho da sua independência, sem depender das manipulações norte-americanas. Isso é muito importante e a imprensa não deu a verdadeira importância para isso. Eu digo sempre que um fato desse, nós brasileiros deveríamos estar comemorando muito, porque isso é a nossa verdadeira descolonização, né, que ocorre até hoje, do Brasil ainda pertencer visto como uma colônia para os norte-americanos e para os europeus. Isso é a nossa verdadeira independência. É desatrelar da dependência do dólar, e antes era da libra esterlina, né? Isso é histórico. Estamos vivenciando a história. Pode ter certeza. Depois desse acordo, tenha certeza de que o mundo nunca mais será o mesmo. Irá ocorrer uma mudança muito grande. Só que agora é o início. Essas operações, isso leva tempo para ocorrer. Vocês vejam que, né, a gente tem que primeiro entender o papel do dólar, né, e o papel hegemônico do dólar na economia global capitalista. Ela ocorreu após a Segunda Guerra Mundial,
onde foi selado na Conferência de Bretton Woods em 1944. Lá definiu o dólar como moeda global, né? Nessa convenção estabeleceu a conversibilidade do dólar em ouro, né? A taxa prometida, eles na operação prometiam uma taxa, isso os Estados Unidos, de 35 dólares por onça de ouro. Então, os Estados Unidos, lá em 1944, assegurou que a cada 35 dólares você poderia fazer a conversão e ter o ouro. Se eu chegasse lá com 35 dólares, eu poderia pegar minha onça de ouro. Até quando isso segurou? Esse acordo, ele possibilitou o dólar substituir a libra esterlina, porque até então a libra esterlina inglesa era a moeda padrão do mundo, né? E o dólar substituiu a libra esterlina completamente, né, como moeda padrão internacional e passou a ser a moeda dominante, né, principalmente utilizada para as reservas cambiais dos países. As relações comerciais em todo o mundo, né, passaram a ser baseadas em dólar. Mas depois foi criado um sistema de pagamento chamado SWIFT, onde a obrigatoriedade de todo o comércio internacional, ou a maioria deles, né, serem realizados via dólar, porque você tem que fazer uma conversão pelo dólar para poder que o dinheiro chegue no país signatário. E os Estados Unidos comia a partezinha dele, né? Comia aquele pedacinho. Bom, pessoal, com isso, a estabilidade da determinação monetária global, resultante na década de 50 até 60, tem sido garantida pela considerável reserva de ouro na América. Os Estados Unidos conseguiam suportar a conversão do dólar em ouro até aproximadamente 1960, né? As reservas eram gigantes, a economia americana muito pujante, superávites gigantescos, né, em contas correntes, e competitividade sem paralelo na economia global. Os Estados Unidos passou a dominar os principais mercados do mundo e passou a ser fornecedor de produto para o resto do mundo. Passou a ser o que a China está fazendo hoje. Mas tudo isso, né, todo esse desenrolar, é para você entender o contexto histórico e a importância do que está ocorrendo hoje, do que o Brasil fez com esse acordo com a China, né? Não eu vejo assim que não é apenas um reflexo da proeza americana, ao dólar, né? Mas também um meio pelo qual os Estados Unidos dotaram o mundo capitalista de liderança, assegurando um ambiente estável para o crescimento econômico. Porque além de os Estados Unidos, né, o dólar como a moeda padrão global e como a economia guia do planeta, eles também levaram com seu aparato militar segurança para o mundo para que houvesse, né, a possibilidade do incremento econômico. Outras nações começaram também a usufruir, né, desse ambiente calmo no mundo e propício para o desenvolvimento econômico. E o mundo passou por um processo de industrialização e distribuição de renda para a população nunca visto antes na história. Foi um período de muita pujança econômica no globo. Tudo tem um começo e o colapso dessa determinação de Bretton Woods começou em 1971. É bem conhecido. Eu não vou discutir no vídeo essa questão, né, do Tratado de Bretton Woods, da sua declínio. Eu não vou deixar para fazer um vídeo específico sobre esse tema. Mas aqui e hoje, o que eu estou comentando com vocês, dito de uma forma simples, a produtividade crescente da Europa, pujança econômica. A Alemanha Ocidental, em particular, onde surgiu com uma potência industrial. E o próprio Japão com uma potência de produtos eletrônicos, né? Então tudo isso reduziu a vantagem competitiva da economia dos Estados Unidos, né? Quando você olha lá no final de 1960, os Estados Unidos, aquela pujança, crescimento começou a entrar em declínio. Os Estados Unidos começou a ter problemas interno, por conta do favorecimento do mundo e outros países, outras nações entrando na disputa comercial. Começou a se perceber dentro dos Estados Unidos a diminuição da competitividade industrial, né? Além da escala do déficit em conta corrente, porque começou a ter déficit, né? E gigantesco déficit fiscal.
Tudo isso incorrido em turbulentos envolvimentos dos Estados Unidos na guerra famosíssima que o mundo inteiro sabe, que é a guerra do Vietnã, onde foi o pontapé inicial para a derrocada atual dos Estados Unidos. Muitos especialistas chegam a afirmar que a guerra do Vietnã foi o início do calvário americano que derroca hoje na situação a qual os Estados Unidos se encontra. É claro que os Estados Unidos ainda é a maior economia do globo, ainda é o país mais rico do planeta, a sua força militar ainda é incontestável, mas mostra início de fadiga desse processo, né? Então eu sempre digo que o início da fadiga é difícil de perceber. Mas dentro desse contexto, o que é que ocorreu? Houve uma corrida desenfreada para sair do dólar, o que resultou no escoamento das reservas de ouro dos Estados Unidos e começou a entrar em perigo. Os Estados Unidos começou a perceber e sentir os sintomas de uma derrocada. Esse sentimento de decadência americana deixou o presidente Nixon, na época, com poucas opções, a não ser suspender a convertibilidade do dólar em ouro em 1971, forçando outras economias capitalistas importantes a desfazer o atrelamento de suas moedas. Então, em 1971, Nixon, presidente dos Estados Unidos, foi lá e acabou com a base, dava lastro ao dólar, que era o ouro. Então, a partir de então, o dólar não tinha mais convertibilidade em ouro. A partir de então, o dólar passou a ser uma moeda que valia pelo que os Estados Unidos garantissem. Bom, a convertibilidade do ouro permitiu aos Estados Unidos tentar encolher o seu déficit, né, que estava gigantesco em conta corrente, revigorar a sua competitividade econômica, né, trazer os Estados Unidos para o palco principal, através de uma desvalorização do dólar. Então, o dólar passou a ser uma moeda menos desvalorizada, sem lastros ouro, e os Estados Unidos recuperar a sua pujança, o seu domínio, o seu predomínio como economia centralizada e global na influência nos outros países. Com isso, a hegemonia do dólar sobre o sistema de Bretton Woods foi uma manifestação da força avassaladora dos Estados Unidos e persistente hegemonia do dólar pós-Bretton Woods foi o mais significante pilar de sustentação que os Estados Unidos se apoiaram para abrandar o seu declínio econômico e se manter no topo até hoje. Se os Estados Unidos não tivessem lá em 1971 desatrelado o dólar do ouro, os Estados Unidos não seria a potência econômica que é hoje. Ela se mantém hoje pela facilidade dela não ter controle na sua produção de moedas, do dólar, e o resto do mundo ser obrigado a ter reservas em dólar, o que mantém o dólar valorizado e o que mantém o dólar, o país poder fabricar a quantidade que quiser, sem ninguém fiscalizar. Isso é o que mantém os Estados Unidos hoje de pé. Mas o Brasil e China não tem nada a ver com isso. O acordo Brasil-China vai permitir, né, que empresários brasileiros e chineses eles possam fazer transações comerciais e empréstimos, né, negociarem na própria moeda yuan, que é a moeda chinesa, e não mais em dólar, como acontece hoje entre os países, porque você ao desatrelar dos Estados Unidos, você tem independência, porque você comercializa direto com o país. Você imagina cento e poucos bilhões de dólares você pagando taxa para os Estados Unidos. Vai 3, 4 bilhões de dólares só para os americanos, de forma gratuita. Então, você ainda com isso fortalece a moeda americana, fortalece o poderio americano, porque a corrida do pessoal para o dólar aumenta, força e mantém o dólar com valor alto, mesmo os Estados Unidos produzindo de forma desenfreada dólares sem lastro. Bom, mas a China ela tem uma instituição financeira, né, uma grande instituição financeira, e esse banco ele é capaz de garantir aos empresários brasileiros, né, aos comerciantes brasileiros, a conversão imediata de seus ganhos em real.
E caso eles decidam fechar negócios em yuan, na hora que eles quiserem converter para real, o banco tem capacidade de fazer essa conversão. Então, para o Brasil fica muito fácil, porque eu posso ter yuan e posso ter real. E na hora que eu quiser converter um para o outro, é só ir no banco e fazer. Então será, eu acho que um feito histórico, né, por conta do tamanho da economia brasileira, tamanho do Brasil, e dentro desse cenário de briga geopolítica internacional, é ida do Brasil para o lado, para o mundo dos BRICS. Bom, a China, ela, né, dentro desse processo, ela vem aliciando países para negociar diretamente com ela sem usar dólar. Isso é um processo que o Brasil não é o primeiro, mas no tamanho do Brasil é. E essa conduta, ela irá provocar o quê? Um enfraquecimento do dólar, pode ter certeza. Ela irá provocar, em conta corrente americana, déficit gigantesco e pode alimentar a inflação, desencadeando um processo inflacionário sem precedente na história americana e empurrando o Banco Central americano, obrigando a ter que aumentar as taxas de juros sem precedente na história, que será um caos nos Estados Unidos para um país, uma sociedade acostumada a não ter que pagar juros. Isso vai gerar um desencadeamento de preocupações imediatas no resto do mundo, pode ter certeza, sobre a estabilidade do valor do dólar. O dólar vai passar a ser uma moeda que o povo no mundo começará a não aceitá-la ou recusar por conta do medo da sua desvalorização. Com isso, dentro desse panorama, né, desse contexto histórico trazido aqui para vocês, eu creio que não vai restar alternativa para os Estados Unidos se não restringir o suprimento de dinheiro e elevar as taxas de juros para conter a inflação. Como eu falei, os Estados Unidos vai ter que tomar medidas financeiras drásticas para conter esse desencadear de inflação e perda, né, de capacidade de influir na economia global. Mas que se nós olharmos hoje para os Estados Unidos, é claro que os Estados Unidos quiserem romper de imediato a desvalorização do dólar, diminuindo a deterioração do déficit em conta corrente, isso só vai ocorrer se os Estados Unidos quiserem. Mas diante da arrogância americana por ser a maior economia do globo, será que eles vão implementar essas medidas? São medidas que os Estados Unidos são obrigados a tomar para afastar a desconfiança internacional na estabilidade de longo prazo do dólar. Mas será que o seu ego vai permitir e reconhecer isso? Isso só o tempo irá nos mostrar, irá nos dizer. Mas o certo, né, de todo esse panorama que eu trouxe aqui para vocês é toda essa discussão, toda essa reflexão o Brasil deu um pontapé inicial, deu o primeiro tapa no dólar, vai entrar para a história, né, pelas portas da frente, como uma das maiores nações do mundo, a dar a primeira facada na supremacia do dólar americano. Então eu acho que é um processo histórico hoje de importância sem limites. Nós não tivemos aqui no Brasil, pelos meios de comunicação, a importância disso, o valor que isso tem em termos de geopolítica internacional. Mas, por um lado, eu acho até bom que não tenha sido dado tanta publicidade, que é para não despertar a ira norte-americana sobre isso. Porque os Estados Unidos já começam a se preocupar que o Brasil está pendendo para o lado do BRICS, para o lado do grupo que quer surgir como potência hegemônica global. Então, que vamos aguardar o resultado do tempo. Bom, pessoal, mas se vocês chegaram até aqui, gostaram do vídeo, eu agradeço de coração, mas eu não posso deixar de pedir a vocês a inscrição aqui no canal. Então, é muito importante a inscrição de vocês aqui no canal. Então, se inscreve, dessa focinha que é muito bom para o canal, tá certo? Não vou pedir que vocês depositem dinheiro, faça pix, superchat, super nada. Vocês não vão tirar dinheiro do bolso de vocês, vão só se inscrever. Então se inscreve. Mas um abraço e até o próximo vídeo.